Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós vamos receber o autor Arthur Camargos, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar conosco, que é Competências Docentes Digitais, Formações e Práticas. Opa, peraí, que ficou um pouquinho pequena, deixa eu abrir melhor a tela para mim. Informação e práticas com TDIC na educação básica. Agora sim eu consegui enxergar tudo certo. Primeiramente, Arthur, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, graças a Deus, tudo bem com você? Tudo bem também, Arthur. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Arthur, o que que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bem, pessoal, meu nome é Arthur, eu sou pesquisador na área de competências docentes digitais, sou mestre em Educação, Conhecimento e Sociedade pela Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e atualmente também doutorando em Educação pela Logos University International, na França, na cidade de Paris, né? Meu curso ele é online e eu consigo fazê-lo aqui do Brasil, conciliando com a minha carga horária de trabalho. Eu sou pedagogo, também tenho graduação em normal superior, concluindo minha segunda licenciatura em educação especial. Tenho especializações em algumas áreas do conhecimento, algumas delas na área de educação especial, tecnologias digitais, competências digitais. Hoje eu sou analista educacional, inspetor escolar, vinculado à rede estadual de ensino de Minas Gerais, aqui na cidade de Juiz de Fora, de onde estou falando neste momento. Já fui professor de anos iniciais, já fui supervisor escolar e também exerço hoje mais duas funções. Eu sou professor universitário convidado para cursos de pós-graduação Lato Sensu e também trabalho com identificação de altas habilidades, superdotação. Então, vocês perceberam que eu transito em duas áreas, tecnologias digitais e competências digitais, e a segunda área, que é educação especial, com foco em altas habilidades, superdotação. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco mais da tua trajetória também, Arthur, eu queria que tu contasse para a gente como foi que tu encontrou a editora, então, para poder dialogar sobre essa tua obra. Então, como nós encontramos, né? Porque meu esposo e eu, o Edson Camargos, que também recentemente lançou mais um livro com a editora Diálogo Freiriano, nós conhecemos vocês em outubro do ano de 2018. Estávamos lá no Recife, né? E estávamos participando do CONEDU, Congresso Nacional de Educação. E nós nos recordamos de que, ao chegar no quarto da pousada, né? Era perto da praia, um clima muito agradável no mês de outubro, nós começamos a buscar, né, atualizações nas nossas redes sociais. E apareceu tanto para mim quanto para ele, praticamente ao mesmo tempo, uma publicação de uma coletânea chamada Caminhos da Educação, volume 1 da coletânea. E aí nós nos interessamos muito, porque nós estávamos plenamente em um congresso de educação, tínhamos alguns artigos para poder publicar, e não pensamos duas vezes, é aqui que a gente vai, né? Procuramos conhecer um pouco mais sobre a trajetória da editora. Naquela época já era uma trajetória significativa, não tanto quanto hoje vocês estão num patamar altíssimo de qualidade de publicação, e naquela época já nos chamou a atenção o nome da editora, porque nós também somos da linha freiriana, e também a proposta, né, de fazer uma obra coletiva Brasil afora. Publicamos o primeiro capítulo e logo depois disso vieram diversos outros capítulos que enriqueceram o nosso currículo. Então foi assim, foi pelas redes sociais, né, e depois pesquisando no site e opiniões, né, de outros autores que já tinham publicado com vocês. Que bacana, que bacana. Inclusive, se você se interessou também pela obra do Edson, você vai voltar alguns vídeos aqui no nosso canal, você vai encontrar entrevista com ele também, se eu não me engano, o livro dele era sobre formação docente, ou alguma coisa assim. Posso estar falando bobagem, mas puxando aqui da memória, se eu não me engano, era sobre formação docente. É isso mesmo. Arthur, vou colocar aqui novamente em destaque a capa do teu livro. E antes da gente falar sobre ele, eu só quero deixar um recado para as pessoas que nos assistem, que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link
para ter acesso à obra do Arthur, Competências Docentes Digitais, Formação e Práticas com TDIC na Educação Básica. Agora sim, vamos falar sobre essa obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou ali. Tu já deu uma pincelada, até porque tu transita nessas duas áreas, né? Então, de certa forma, a gente já sabe um pouquinho do que te motivou a escrever sobre esse assunto. E eu também quero te pedir para tu deixar um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Beleza, pessoal. Então, esse livro, ele nasceu de uma inquietação. Lá nos anos de 2016, 17, 18, eu observava meus pares, né, tentando trabalhar com tecnologias, ou não conseguindo trabalhar com tecnologias, ou não entendendo por que trabalhar com tecnologias digitais. Daí, então, eu fui pesquisar qual era o fundamento que dava segurança, ou melhor, que dá segurança a um professor para que ele possa escolher trabalhar com tecnologias digitais e como ele faz isso, né? Então, eu descobri, né, o tema das competências digitais. E vocês podem perceber que no livro a palavra docentes aparece antes de digitais. Isso não é tão comum. Isso geralmente é uma escolha metodológica, uma escolha epistemológica. Então, quando eu coloco a palavra docentes, eu quero dizer que antes de qualquer aparato tecnológico, primeiro vem o professor, a pessoa do docente, né? As suas escolhas e sua trajetória. Então, antes de qualquer coisa, quem é essa pessoa que está por trás da tecnologia? Então, observando, né, essas dificuldades dos meus pares e as minhas próprias dificuldades também, eu decidi pesquisar isso num curso de mestrado em educação. E foi exatamente o que eu fiz. Eu iniciei minha trajetória, na verdade, em Montevidéu, no Uruguai, pesquisando esse tema, e vim a concluir essa pesquisa no mestrado em Educação, Conhecimento e Sociedade, aqui da Univas, Universidade do Vale do Sapucaí. Esse livro, pessoal, ele é o fruto da minha pesquisa de mestrado, né? Fiz qualificação, defesa, né? A defesa foi em setembro de 2025, e uma defesa, inclusive, com a participação de uma das minhas ex-professoras, né, de Montevidéu, no Uruguai, então uma banca de defesa internacional, com membros aqui do Brasil e um membro do Uruguai. Graças a Deus eu fui muito feliz, tanto na minha qualificação quanto na minha defesa, e eu não podia deixar essa pesquisa engavetada, né? Eu sigo muito a linha freiriana de que nós precisamos compartilhar, nós precisamos construir juntos, porque nós somos eternamente incompletos, e como lema da editora Diálogo Freiriano, que publicar abre portas, esse livro já me abriu portas para palestras, para participação num grupo internacional de pesquisa e trabalho sobre tecnologia e inovação educacional. Então, esse livro, pessoal, além de ser um fruto, né, de uma pesquisa de mestrado, ele é fruto de uma inquietação pessoal, de um desafio vencido, né, em partes pelo menos, pelo meu próprio trabalho na minha carreira profissional como docente, né? Então, eu estou me colocando junto com os participantes. Você pediu um spoiler, não é, Ocida? Eu vou dar um spoiler. Aqui vocês vão encontrar uma metodologia que pode ser replicada em outras pesquisas que queiram muito mais do que medir competência digital de professores, que queiram entender por que sim e por que não utilizar tecnologias e quais são os desafios. Aqui vocês vão encontrar um salto, né, na pesquisa, na teoria, que a gente ouve falar muito sobre contexto cybercultural, sobre cybercultura, mas o que é o contexto cybercultural? Então, aqui vocês vão encontrar um modelo explicativo de quais elementos podem estar compondo ali, né, o contexto cybercultural de uma instituição de ensino. E esse modelo é replicável para outras realidades. Além disso, nós também, nessa pesquisa, desenvolvemos um conceito nosso, né, de competência digital. Obviamente que ele não nasce do nada, ele nasce de uma trajetória de todo um estado da arte, né, desse conceito. Então, a gente faz a proposta de um novo conceito também, e além de mais, unindo, né, essa ideia de um modelo explicativo de competências digitais de professores com um conceito próprio para esse estudo de competências digitais, nós então apresentamos um modelo de uma matriz de competências digitais específica para o uso didático das tecnologias, ou seja, o uso das TEDx em sala de aula. Então é isso que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar ali angústias,
vocês vão encontrar soluções, vocês vão encontrar orientações e bastante fundamentação teórica. Fica o spoiler, então, e convite à leitura da obra do Arthur, Competências Docentes Digitais. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa ainda em destaque, eu queria que tu falasse agora um pouco mais sobre ela e como é que foi a tua jornada de produção junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Então, essa capa, ela nasceu, né, com o uso, inclusive, de inteligência artificial. Na minha pesquisa, eu declaro o uso, especifico qual o uso de inteligência artificial que eu fiz, né, para quando que eu usei, em qual etapa e de que maneira que foi. E essa capa, eu procurei também uma inteligência artificial, dei os comandos, né, eu disse quais eram as cores que eu gostaria, as cores mais relacionadas com tecnologias digitais. Eu queria que o professor fosse o centro, que ele estivesse ativo. Eu pedi que tivesse também os recursos analógicos, porque nós nunca vamos deixar de sermos, né, híbridos. Nós temos o papel, nós também temos o digital. Então eu pedi que utilizasse também meu nome completo, o nome da obra e tudo mais. Lancei esse prompt, a inteligência me deu um resultado, uma capa um pouquinho mais escura, eu pedi que clareasse um pouco mais. E aí, pessoal, foi um processo um pouco diferente. Meu esposo, por exemplo, assim como eu, né, tivemos a oportunidade de conversar com o capista da editora. Então, se você não conseguir fazer isso, você terá um capista que vai captar a sua ideia. Se você quiser fornecer ideias de capa, ele também vai acatar e vai criar uma capa para você, ou escolher uma entre aquelas ali. No meu caso, eu me senti muito à vontade para propor a capa. Eu gostei dessa capa. Quando eu vi o resultado, o capista aprovou também e nós seguimos. Mas para quem não tem essa facilidade, não se preocupe, porque as capas da editora Diálogo Freiriano são capas singulares, são lindas e maravilhosas. Que bacana, que bacana. Novamente, deixa um recado para você que nos assiste, que se você gostou, teve interesse então pela obra do Arthur, Competências Docentes Digitais, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, para a gente fechar, seguindo então para o final, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, às vezes o sonho, de fazer a publicação de um livro, seja do TCC, do mestrado, do doutorado, seja de um livro autoral também, por que não? Porém, por algum motivo ainda não o fizeram. Qual a mensagem, qual o recado tu deixa para essas pessoas? Pessoal, não tenham medo, tá? Não tenham medo mesmo, porque a editora Diálogo Freiriano, ela tem toda uma equipe, né? Na verdade, agora é um grupo editorial, né? O status agora é outro. Vocês terão acesso desde a entrada na editora, com a proposta de vocês, com o texto, alguns insights que são muito necessários para a publicação de um livro, a editora vai te fornecer também. A equipe deles cuida da capa, da diagramação, da revisão ortográfica e gramatical, isso é muito importante também. E tudo isso, pessoal, de uma maneira muito próxima. A gente tem comunicações via e-mail, mas a gente também conversa pelo WhatsApp com áudio, com texto, com foto daquilo que a gente quer que corrige ou daquilo que eles querem pontuar para a gente. Então, o processo editorial deles é um processo humanizado, freiriano, né, diga-se de passagem, e vocês vão se sentir muito seguros para poder fazer a publicação. E eu vou repetir aqui o lema da editora, que publicar abre portas. Durante o processo da minha seleção de mestrado, aqui no Brasil, eu tive um bom resultado, graças a Deus. Eu me lembro de que na entrevista, que foi remota, me disseram que meu objeto de pesquisa estava muito bem definido e que eu já havia reunido diversas publicações sobre ele. Ou seja, publicar me deu sim, né, essa possibilidade de entrar no mestrado aqui no Brasil e agora está fazendo também um doutorado no exterior, na França. Então, não tenha medo de publicar, venha com a gente. Fica o recado então do Arthur para você que ainda não fez a publicação, tá com teu livro aí guardado no fundo de uma gaveta ou com ele parado nas estantes de uma universidade. Publique, não tenha medo. De repente tem alguém que está só esperando que você faça essa publicação para muitas vezes dar continuidade àquilo que você começou. Então não fica com teu conhecimento guardado, coloca ele para circular. Arthur,
Muito obrigada pela tua disponibilidade de conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Cida, eu agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo de lançamento também. Fico à disposição aqui, caso vocês queiram estender um pouco mais esse diálogo aqui sobre o meu livro, tá? Um abraço. Perfeito. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.